Diz assim um texto sagrado: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo e madeira de cetim. Glória a Jesus. E azeite puro, a luz e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Versículo 8. Quero que toda a igreja me acompanhe, por favor, juntos. Vamos lá. E me farão um santuário. Versículo 9. Conforme assim mesmo fareis. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Meus queridos, esse texto que nós lemos é um texto que descreve quando o Senhor se dirige a Moisés e dá ordem a Moisés para que faça um santuário. Esse santuário, que no Antigo Testamento tem o nome de tenda da congregação ou tabernáculo. Quando nós olhamos a tradução da palavra tabernáculo, na sua etimologia significa lugar de habitação. Quando nós analisamos o texto, entendemos que na construção do tabernáculo, Deus usa Moisés como porta-voz, mas usa aqui a mão de obra do povo. Observe que para todo o ofício do ouro, Deus mandou que Moisés chamasse um moço chamado Bezalel, o outro Aholiabe, porque Deus, para cada plano, para cada propósito, para cada projeto a ser executado, Ele já tem os seus escolhidos e as pessoas específicas para envolver no seu projeto. Mas o interessante, o que me chama a atenção, no versículo 8, é que Deus ele tinha uma finalidade muito grande, um propósito muito real na construção do tabernáculo. E o propósito de Deus foi para que ele pudesse habitar no meio do povo. O que nós entendemos com isso é que sempre foi plano, sempre foi vontade, sempre foi querer, sempre foi propósito, sempre foi objetivo de Deus habitar no meio do seu povo. Quando nós analisamos aqui, ele encerra dizendo que Moisés deveria fazer esse santuário conforme um modelo que ele estabeleceu que o fizesse. Quando você vai mais à frente, já a partir do capítulo 30, na sequência, você encontra Deus estabelecendo os detalhes que seriam empregados na construção do tabernáculo. Como deveria ser a sua metragem, seu comprimento, sua largura, sua altura, suas divisões, seus compartimentos, os móveis que seriam estabelecidos dentro desse santuário, a forma, a maneira que este santuário deveria funcionar. Mas o que me chama a atenção é que esse tabernáculo ele se dividia em 3 grandes partes. A primeira parte aqui é a porta da entrada. Essa porta da entrada, quando você vai olhar a medida, ela tem 10 côvados. Ela representa, na verdade, uma porta larga e grande, representando a graça de Cristo, que está acessível a todas as classes culturais, sociais, a todas as raças, a todos os seres humanos, os quanto vierem em busca do acesso desse santuário. Porque, como já diz o texto, o Senhor faria deste lugar um lugar de morada, um lugar de referência, um lugar de referência espiritual. Interessante que na primeira
parte do tabernáculo tinha a porta, que representa a porta da graça. Lá tinha cortinas que fechavam aquela porta, porém, ela não tinha uma fechadura, não tinha uma tranca. E aquelas portas ali, se você for observar, de acordo com a descrição do material que Deus pede para que o povo traga, ali você encontra tecido azul, representa na verdade que a graça de Cristo manifesta do céu. O Filho de Deus, ele é celeste, ele veio do céu, o Senhor o enviou do céu. Segundo, tinha também a representação do branco, do linho, representa a santidade, a pureza do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado como ovelha muda perante os teus tosqueadores, mas ele não abriu a boca, ou seja, na boca dele não houve engano. O Senhor, embora carregou os nossos pecados, ele nunca pecou. Embora ele se fez pecado por nós, ele nunca pecou, porque ele é a santidade máxima, ele é a santidade plena de Deus manifestada na terra. Também naquelas cortinas que fechavam a porta da graça, a porta da tenda, da congregação, que representa ali a graça, tinha também a cor do púrpura. Púrpura na verdade não é roxo e nem é vermelho. Na verdade, eles capturavam um molusco marítimo nas profundezas do mar, e eles, ao ferver a água, soltavam aquele molusco ali dentro, eles soltavam uma tinta, e eles tingiam a roupa e davam a tonalidade da cor de púrpura. Na verdade, púrpura na Bíblia representa a cor da realeza, dizendo que Jesus é rei. Herodes, quando imperador de Roma, ele criou um edito de lei, que todo aquele que não fosse da linhagem real, se vestisse de púrpura, seria punido com pena de morte. Apenas a realeza podia vestir o púrpura. Tinha também ali, na cor daquelas cortinas, tinha ali também, meus irmãos, o carmesim, o sangue, representando o sangue de Jesus. Ou seja, na porta da graça você encontra com o céu. Na porta da graça você encontra com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na porta da graça você encontra, meus queridos, o carmesim, o sangue perfeito que purifica e tira todo o pecado do mundo. Na porta da graça você encontra a santidade plena de Deus. Então o Senhor estabelece a Moisés que faça um santuário para que ele possa habitar. E quem é esse santuário? Na verdade, esse santuário hoje somos nós, porque quem representava as intercessões, o ministério sacerdotal ali, era o sacerdote, os levitas, e tinha também o sumo sacerdote. Cada um tinha o seu ofício. Os sacerdotes ficavam responsáveis pelo sacrifício diário ali no altar da entrada da porta da tenda da congregação. Os levitas ficavam responsáveis pelos trabalhos diversos das atividades do santuário na tenda da congregação. E o sumo sacerdote era o presidente. O sumo sacerdote era aquele que uma vez por ano entrava no lugar santo dos santos para oferecer o sacrifício nacional por toda a nação, para que Deus aplacasse a ira dele e perdoasse o pecado de toda a nação. Mas na verdade esse santuário hoje somos nós. O Senhor, na verdade, ele restabelece o tabernáculo que estava caído. Ele restitui o tabernáculo que estava caído. Embora esta promessa era direto para Israel, o plano era direto para Israel, mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Quando você lê Romanos capítulo 11, a Bíblia diz que isso é um mistério, que Deus endureceu o coração de Israel, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas lá no final, na consumação, da grande tribulação, no final da grande tribulação, o Senhor se apresentará toda a casa de Jacó, toda a casa de Israel, e eles serão salvos para a glória do nome de Jesus. Mas esse tabernáculo hoje é representado por mim e por você. No Antigo Testamento, Deus habitava em templos feitos por mão de homens. Deus habitava em lugares que era consagrado fora
do nosso espírito e da nossa alma. Mas o Senhor, ao nos resgatar, Ele restabelece novamente o direito de comportar o Espírito dele sobre as nossas vidas. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, a Bíblia diz: ou não sabeis vós que sois templo? A palavra templo quer dizer santuário, que vem do termo aqui tabernáculo, lugar de habitação. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, proveniente de Deus? Olha para você ver, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Glorificai, pois, a Deus do vosso espírito no vosso corpo, os quais pertencem ao Senhor. Interessante que essa habitação do Espírito, ela alcança duas dimensões. A primeira dimensão habitacional do Espírito Santo de Deus é o meu espírito e a minha alma. A segunda dimensão habitacional do Espírito é o meu corpo físico. Para nós entendermos bem, quando o Espírito se manifesta aqui na dimensão espiritual do homem, no contexto do espírito e da alma, eu estou sendo confirmado para Deus. Preste atenção, porque o primeiro aspecto aqui é trazer você para Deus. Então a dimensão do espírito e da alma é quando eu sou confirmado para o Senhor. Mas quando o Espírito habita na minha carne, no meu corpo, eu sou confirmado para os homens. E não existe um santuário de Deus, um templo de Deus materializado, que não seja confirmado por Deus aos homens. Eu preciso compreender dessa forma. Então, quando Deus falou para Moisés: fará para mim um santuário, com o propósito de ele habitar no meio do povo, é para que as outras nações ouvissem, vissem e sentissem que a nação de Israel servia a único Deus só, soberano e poderoso. Só que ele disse que teria que fazer conforme o modelo que ele estabeleceu. Não era o modelo de Moisés. Embora Jesus veio, mas ele veio como Cordeiro de Deus. Ele veio com tudo determinado e estabelecido, com um plano de redenção que Deus havia estabelecido. Observe que todas as vezes que Jesus era questionado, ele dizia que ele veio cumprir o propósito do Pai. Deus sempre teve um propósito para a humanidade na terra. É o pecado do homem que aparta, que tira, que lança para longe e para fora do propósito de Deus o homem que Deus escolheu para esse propósito. Somente este elemento. Interessante que dentre os muitos propósitos de Deus do tabernáculo, o primeiro grande propósito de Deus do tabernáculo era o sacrifício e o conserto do povo mediante o seu arrependimento e sacrifício oferecido no altar do sacrifício na porta da tenda da congregação. Mas quando eu olho para o santuário, eu disse que ele se divide em partes. O primeiro aspecto é a porta. Diga para o seu irmão: o primeiro aspecto do santuário é a porta. Jesus é a porta. Só que após a transposição da porta, após você transpor a porta, você se deparava com o primeiro grande móvel, um utensílio do templo, do tabernáculo, que é chamado de altar do sacrifício. Diga para o seu irmão: primeiro eu entro pela porta, que é Jesus, mas depois eu me deparo com o altar do sacrifício. Diga para o seu irmão: ninguém pode acessar o Senhor Jesus sem se encontrar com sacrifício. Eu quero entrar por Jesus, mas eu não quero o sacrifício. Ninguém podia transpor o altar do sacrifício sem que antes cumprisse os rituais do sacrifício no altar que estava na porta da tenda da congregação. Depois do altar do sacrifício, tinha um utensílio chamado pia.
pia ou lavatório. Olha para você ver, eu conheço Jesus, eu conheço o sacrifício e eu conheço a pia, que é o lavatório, que representa a palavra de Deus. Eu não posso entrar na presença de Deus se eu não encontrar essa porta. E já digo aqui para os irmãos, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que larga é a porta e apertado ou estreito o caminho. Observe bem, larga é a porta que conduz o homem à perdição, e são muitos os que a encontram. Mas eis que estreita e apertada é a porta que conduz à vida. Não adianta, se nós não nos estreitarmos, nós não entraremos na porta da eternidade. Lá não cabe mochila, lá não cabe, meus amados, muitos móveis. Lá é você. O principal interesse de Deus na terra não é o que você tem. O principal interesse de Deus na terra não é o que você veste. O principal interesse de Deus na terra é o seu espírito, é a sua alma, é o seu corpo. O Senhor está interessado em você. Deus não me avalia pelo que eu tenho, Deus não me avalia pelo que eu sei, Deus me avalia pelo que eu sou e pelo que eu faço para Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí nós encontramos ali, ele entra pela porta, preste atenção, mas o primeiro utensílio é o altar do sacrifício. Por isso que Paulo disse que nós devemos rogar a Deus pela compaixão, que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A pia era o lugar onde o sacerdote se lavava. Ele se lavava ali e entrava no terceiro compartimento, que era chamado de lugar santo. Preste atenção, o lugar santo representa a minha alma, onde está a minha vontade, a minha emoção e a minha mente. Minha vontade, minha emoção, minha mente, ou vontade, emoção e mente, está lá minha alma. Emoção são sentimentos, vontade são desejos e decisões, mente é a nossa razão. O que nós entendemos com isso? Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem mudar a sua maneira de sentir, a sua maneira de desejar e a sua maneira de pensar? É porque não entrou por essa porta, não passou pelo altar do sacrifício, não se banhou na palavra e não está conseguindo entrar e acessar a sua alma. Tem muita gente que não está conseguindo mudar o que está dentro dele, é porque está tentando agir de forma errada. Ele diz: e farás para mim conforme modelo estabelecido. Não adianta eu vir aqui e tentar pregar um outro modelo de evangelho para vocês. O evangelho já tem modelo, o evangelho já tem forma, o evangelho já tem maneiras. Não adianta. O evangelho não veio para se enquadrar a igreja, o evangelho veio para mudar a igreja, abrir os ouvidos espirituais da igreja, ou abrir a visão espiritual da igreja, melhorar a sensibilidade da igreja. O evangelho veio para aproximar a igreja de Deus. O evangelho veio para acessar a igreja, os mistérios que estão escondidos nos secretos de Deus. É o evangelho de Jesus, um evangelho que põe a igreja para a luz de Deus. Não é evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que traz, é aquele que aproxima. Melhora o meu glória, melhora o meu aleluia, melhora o meu arrependimento, melhora a minha adoração, melhora a minha oração, melhora a minha revelação da palavra, melhora a santidade, melhora a justiça, melhora o amor incondicional de Deus sobre a minha vida. Oh, glória! E tudo isso aconteceu porque o povo peregrinaria pelo deserto, e Deus não queria deixar o povo atravessar o deserto sozinho. Lembra quando Deus falou para Moisés que enviaria um anjo? Ele disse: não, anjo eu não quero não. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. E quando nós olhamos para o deserto, representa o período militante da igreja na terra. Porque a igreja, ela passará e cumprirá
dois grandes períodos na vida dela. O primeiro período é chamado de período militante, onde a igreja milita. O termo militante vem de militar. Você já viu como é que militar marcha? Militar, mas já viu como é que militar anda? A igreja está militante na terra. Você sabe o que é militar? É defender uma causa, é defender um propósito. Aí eu já pergunto para você nessa noite: qual é a causa do evangelho que você está defendendo? Qual é a militância de Deus que faz parte da sua vida? Paulo diz que qualquer que milita não se embaraça, não se enrola, não se enrosca com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele a quem o alistou para a guerra. Você está alistado no deserto, no exército de Deus. Deus te alistou e você tem que militar. Levanta, querido, querida, homem de Deus, mulher de Deus, jovens, senhores, senhoras, crianças, levanta. Você está no deserto, mas é para marchar a caminho da terra de Canaã celestial. O segundo período da igreja é o período triunfante. Diga para o seu irmão: quem milita triunfará. Quem milita triunfará. Paulo diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. Essas são as grandezas, são as coisas que Deus tem para revelar a todos os quanto amam. Só verá glória quem milita, só entrará na glória quem milita, só será galardoado quem milita, só participará das festas, da festa das bodas do Cordeiro quem milita, só entrará na grande ceia quem milita, só terá vestes de justiça quem milita, quem receberá um novo nome é quem milita, quem vai vestir linho fino, quem será colocado como coluna no templo do meu Deus, segundo João, nas palavras de Jesus, é quem milita. Mas tem muita gente parando no meio do caminho. Mas nesta noite eu estou aqui como profeta de Deus. Há uma glória de Deus descendo sobre a sua vida. Deus está mudando o teu coração para a glória do nome dele. O terceiro compartimento é o lugar santo do santo. É onde representa o lugar secreto de Deus. O lugar secreto de Deus. Oh glória! Só que quando Jesus morre e ressuscita, interessante, quando ele morre, na verdade, a Bíblia diz que o véu do templo é rasgado do alto a baixo. O que nós entendemos com isso? Porque o véu do templo fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santo do santo. O lugar santo sou eu, diga comigo, o lugar santo sou eu. Lugar santo do santo é o santuário de Deus. Nós não tínhamos essa liberdade de ver, mas a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. E agora, segundo Pedro, ele diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, que Deus libertou ou tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje eu não dependo mais do ministério sacerdotal da lei, porque Deus me constituiu sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede. Você não precisa mais buscar uma pessoa a ermo de fora para interceder. Você mesmo pode dobrar o joelho, você mesmo pode orar, você mesmo pode pedir perdão, você mesmo pode buscar a mudança. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas para finalizar, o interessante é que depois da porta da entrada tinha o altar, e no altar tinha um fogo. E no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo 13, a ordem de Deus para Moisés foi: Moisés, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aquele fogo tinha um propósito. O primeiro propósito, meus irmãos, presta atenção. Depois você dá uma lida em Lucas capítulo 12, versículo 49. Jesus diz: vim lançar fogo sobre a terra, que mais quer já está aceso. Nós fomos constituídos altar de Deus na terra. E ele disse que o fogo já está aceso, mas ele disse que o fogo deveria permanecer aceso. Primeiro, para o fogo permanecer aceso, tinha que cumprir um processo diário. Todos os dias tinha que ter alguém para trabalhar em prol de que o fogo permanecesse aceso. Todas as manhãs o sacerdote vinha, pegava a pá, pegava a vasilha, removia a cinza.
Eu estava procurando o significado da cinza. Cinza significa lixo, o que sobrou. O que entendemos com isso? Quando o fogo de Deus pega na vida da gente, quanto mais Deus nos queima, mais pecado aparece. Agora, a questão é não deixar o pecado no altar. É todo dia pela manhã remover a cinza. Tem que remover a cinza. E o interessante é que a cinza era jogada fora do arraial. Daí vem as dificuldades da igreja. Às vezes tem cinza escondida debaixo do tapete espiritual de muita gente, às vezes até daqueles que estão no altar, e o fogo não está pegando, o fogo não está manifestando. E você sabe por que o fogo não pega quando tem cinza? Cinza é fria, cinza é gelada. A cinza impede o fogo pegar. Porque a cinza não deixa os gravetos oxigenar fogo para poder pegar fogo. É por isso que muitas vezes tem gente que entra ano frio, sai ano gelado. Não dá glória a Deus, não fala línguas estranhas, não profetiza, não sente nenhum arrepio na espinha, não sente calor espiritual, não tem sede da oração, não vem para o culto de doutrina, não vem para a escola dominical, não vai no evangelismo, não faz uma visita, não vai nos movimentos de conquista espiritual da igreja. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui, mas só para assistir. Eu não me envolvo, eu não me entrego. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer para você: no tabernáculo de Deus tinha um altar, e no altar tinha fogo, mas a ordem é: não deixa o fogo apagar, não deixa o fogo apagar, não deixa o fogo apagar. Tira a cinza, tira a cinza. O problema é a cinza. Você sabe, depois que removia a cinza, você sabe o que eles tinham que fazer? Colocar lenha nova. Tinha que colocar lenha todo dia. A lenha representa nosso sacrifício vivo, nossa oração, nossa consagração, nossa entrega. Quando você ficar em casa assistindo Netflix, quando você ficar em casa no TikTok 24 horas, quando você ficar em casa no Kawaii, quando você trocar o culto pelo movimento da sua casa, comece a lembrar dessa palavra. E eu vou profetizar que esta palavra será como cola, vai colar no seu cérebro, na sua mente. Quando você estiver em casa, Deus vai te lembrar desta noite e vai dizer para você: tira a cinza, coloca a lenha, coloca a lenha. O problema é que não podia ser lenha verde, tinha que ser lenha madura. Você sabe que madeira verde até pega fogo, mas apaga e só faz fumaça. Tá cheio de crente enfumaçado dentro da igreja. Tá cheio de obreiro enfumaçado dentro da igreja. Tá cheio de fumaça dentro da igreja. E o problema é que fumaça é tóxica. Causa irritação nos olhos, causa problemas e causas pulmonares. Tem muita gente aí matando outras pessoas, dizendo que é, mas não é, dizendo que tem, mas não tem, dizendo que faz, mas não faz, dizendo que vai, mas não vai, dizendo que está, mas não está. Mas nesta noite eu estou dizendo para você: é necessário ser lenha madura, lenha madura, lenha madura. Só para você entender, o tempo não dá, mas é rapidinho. A lenha, o processo da lenha, primeiro passo da lenha é jogar a árvore no chão, cortar a árvore. Fala da humilhação, descer do pedestal, cair da autossuficiência. Tem gente que acha que ele é alguma coisa. O mesmo paletó de madeira que vai me abraçar, vai abraçar você, meu amigo. Não adianta. Os mesmos lixos que existem no seu organismo existem no meu, e se não pôr para fora, apodrece. Nós entendemos, tem muita gente que precisa despir do seu velho homem, da sua velha natureza, da sua autossuficiência. E a primeira coisa que o evangelho faz é nos cortar. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2 versículo 20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele está dizendo: até a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Oh glória. Aí quando você lê Romanos capítulo de número 11, a partir do versículo 33, a Bíblia diz que: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis os seus juízes. Quem deu a ele primeiro para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para
Ele são todas as coisas. Se você canta, é para Ele. Se você expulsa demônio, é para Ele. Se você prega bonito, é para Ele. Se você faz alguma coisa aqui na igreja, é para Ele. Se você oferta, é para Ele. Se você dizima, é para Ele. Se você evangeliza, é para Ele. Se visita hospitais, é para Ele. Não é nada para mim, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós nos entregarmos de verdade ao Senhor, nós vamos começar a nos alegrar na rua. Nós vamos começar a dar glória a Deus na rua, no trabalho, em casa, na escola, no lazer, onde estiver. Estaremos sentindo a presença de Deus. A lenha é cortada. Segundo, depois de cortada, ela é dividida. Dividir aqui é aprender a viver em comunidade. É aprender a compartilhar. É matar o egoísmo, o egocentrismo. O egoísta quer tudo só para ele. Não divide nada com ninguém. Não aceita ninguém trabalhar com ele. Não aceita ninguém dividir uma música com ele. Ah, você vai cantar, então canta. Ah, você vai, então você prega. Ah, será que você vai tomar conta da oração? Toma conta aí. Não aprende a dividir. Está falando da unidade da igreja. É separado. E outra coisa, o corte ali, a separação, está falando de consciência individual de cada um. É da mesma madeira. É da mesma árvore. O que nós entendemos com isso? Somos do mesmo Calvário. Somos da mesma cruz. Somos do mesmo sacrifício. Somos do mesmo Salvador. Estamos indo para o mesmo céu. Estamos compondo a mesma igreja. Estamos indo para a mesma eternidade. Embora separados, estamos em um, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cortou? Aí agora vem o processo de maturidade. Maturação. O que é que pode amadurecer uma madeira? O tempo. Diga comigo, o tempo. Primeira coisa que o tempo faz é revelar. Segunda coisa que o tempo faz é declarar. Terceira coisa que o tempo faz é transformar. E o terceiro aspecto do tempo aqui, meus amados, é confirmar. Fui revelado. Presta atenção. Fui revelado pelo Senhor. Fui revelado, fui transformado pelo Senhor. Eu sou confirmado pelo Senhor. Se eu não for revelado, se eu não for transformado pelo Senhor, e só quem pode fazer isso é o tempo. Só o tempo pode fazer isso. E o tempo ele é composto de noite e de dia. Viver o tempo do dia é viver os dias bons. O tempo onde eu vejo tudo, contemplo tudo, participo de tudo. Viver as noites é viver os dias de dificuldade. É no dia que você ora, Deus não responde. É o dia que você acha que Deus está com você e parece que não está com você. É aquela luta que parece que ninguém pode resolver e não pode te ajudar. É a noite. Aí o salmista escreve no Salmo de número 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aí tem o dia e tem a noite. O crente precisa ser crente de dia, crente de noite, crente de dia, crente de noite, crente da bênção, crente na prova, crente na bênção, crente na prova. Tem crente que é crente na bênção, mas não é crente na prova. Ele é crente na saúde, mas não é crente na doença. Ele é crente na abundância, mas não é crente na escassez. Ele é crente no momento de paz, mas não é crente na hora da guerra. Deus está falando conosco. O tempo vai declarar, vai revelar, vai declarar, vai transformar e vai confirmar você. Se prepara para o que Deus tem para você. Eu estou entendendo nesta noite que Deus está chacoalhando a nossa fé nesta noite. Deus está mexendo com a nossa estrutura espiritual para a glória do nome dele. Aí, irmão, tem mais outros elementos que é empregado na maturação da madeira. Diga comigo, o sol e a chuva. O sol. Ô, meu amigo, não tem nada que resiste o sol. Você compra o carro novinho, daqui um dia está todo queimado. Você nasce todo bonitinho, uma uvinha todo bonitinho, começa a trabalhar em cima de telhado, daqui a pouco está só aquele maracujazinho murcho. Tem nada que resiste o sol. O sol amadurece tudo. O sol representa o sol da justiça, representa Jesus, representa Jesus. Ei, a sua maturidade vai depender do tempo que você passa com Jesus. Vai depender do tempo que você passa com Jesus. Quem é que tem tido mais tempo na sua vida? É Jesus que está tendo mais tempo na sua vida? Então é hora de entender. O tempo que eu passo com Jesus vai determinar a minha maturidade para a glória de Deus. Aí vem a chuva. Diga comigo, a chuva molha e o sol seca. A chuva molha
o sol seca. O sol tem trabalho quando a chuva molha. A chuva representa a palavra. Porque a chuva trabalha para amolecer e o sol trabalha para endurecer. Você já viu quando chove muito? Quem já foi da roça sabe. Quando chove muito, as cascas das madeiras ficam mole. Diga para o seu irmão, só quem pode te amolecer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a chuva tem poder para arrancar as cascas. Aí a chuva vem, amolece tudo. Aí vem o sol de lá para cá, arrebenta tudo, as cascas vão embora. Só fica o cerno. Diga para o seu irmão, a chuva e o sol é responsável por gerar o cerno da madeira. Diga para o seu irmão, a madeira tem que ser cerno puro. A capa não presta, porque queima muito rápido. Queima muito rápido. E o cerno fica no centro. Fica no centro da madeira. O processo de maturidade de Deus é revelar o seu intelecto, o seu interior. É ensinar você a ser verdadeiro no que você é dentro. A partir desse momento, a madeira está pronta para o altar. Se colocar madeira verde, perigoso até apagar o que está aceso. Pessoas imaturas. Pega uma pessoa neófita e coloca na frente de uma obra para você ver. Paulo disse, não neófito, para quem soberbecendo caia na condenação do diabo. Tem muita obra acabando aí, porque pega a pessoa de qualquer maneira e coloca na frente do trabalho. Tem muito pastor aí fora da época. Não é que não tem chamado, recebeu a nomenclatura antes da época e o ministério ainda não foi confirmado. Precisamos entender, tudo tem que ser gerado ao tempo de Deus. O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 3 versículo 3, diz que para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A maturidade. Crente maduro gera fogo. Diga comigo, crente maduro gera fogo. Crente maduro sabe recuar quando tem que recuar. Crente maduro sabe perdoar quando tem que perdoar. Crente maduro sabe obedecer quando tem que obedecer. Crente maduro sabe reconhecer a soberania de Deus quando tem que reconhecer. Crente maduro ora quando tem que orar. Crente maduro também fala quando tem para falar. Crente maduro também age quando tem que agir. Crente maduro, ele não murmura. Crente maduro não maldiz. Crente maduro não critica. Crente maduro não questiona muita coisa. Crente maduro espera. Crente maduro persevera. Crente maduro fica firme. Crente maduro milita. Crente maduro marcha. Você olha para ele, está na prova, mas a glória de Deus está lá. Você olha para ele, está sofrendo, mas a presença de Deus está lá, para a glória do nome do Senhor Jesus. E para encerrar agora, aí tem fogo? Tem. Primeiro aspecto do fogo aqui, meus queridos, processo para gerar fogo. Primeiro aspecto do fogo era mostrar, presta atenção, identidade. Quem dava a identidade do santuário era o fogo. Aí vem um bando de cético hoje aí, reclamando porque a igreja corre, a igreja bate palma, a igreja dá glória. Um bando de cético, irmão. Aí quando a gente olha para a história, toda vez que esse fogo acabou, a igreja morreu. Aí Deus teve que levantar um lá, cheio de fogo, de oração, e veio buscando de noite, buscando de dia, vazando madrugada, e o avivamento veio de novo. Se não ter fogo, irmão, não tem jeito. Então preste atenção, o Espírito Santo aqui está testificado como fogo, símbolo de fogo. A primeira coisa que o fogo identificava aqui, meus irmãos, era a identidade do tabernáculo. Eu te pergunto, o que está identificando você? Tem fogo aí, crente? Tem fogo aí? Fogo fala de vida, fogo fala de pureza, fogo fala aqui, meus irmãos, de identidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo, às vezes a gente vem para a igreja, não tem coragem de dar um glória, não dá um aleluia, não bate palma, não bate o pé, não se entrega, não se rende, não adora, sai de casa, passa o culto todo com o celular na mão, fica ali vendo o Facebook, vendo Instagram, TikTok. Ei, Jesus vai te queimar, crente, vai, o fogo de Deus vai te descer, vai te queimar, vai botar fogo nesse celular aí, para a glória dele. Deus vai fazer alguma coisa, vai acontecer na sua vida espiritual. Glória a Deus. Interessante. Eu sou daquele tempo antigo. Você sabe qual era o objeto que usava para acender fogo? É um negócio chamado fole. Quem já ouviu falar no tal do fole? Aí
Aí nós estamos vivendo a tecnologia do fogãozinho. Eu só apertar o botãozinho, acende rapidinho. Tem crente que está igual fogão elétrico, acende rapidinho. Agora só que tem um detalhe, não pode ter vento. Fecha a porta que tem vento. O fogo vai apagar, não vai cozinhar o feijão. Fecha a porta. É o crente que não suporta vento. Mas aquele fogo lá não. Quanto mais o vento soprava, mais o fogo pegava. Mas quanto mais o vento soprava, mais o fogo pegava. O que nós entendemos, crente maduro é assim. Quanto mais está na prova, está na luta. Mas é que ele pega fogo, é que ele dá glória a Deus, é que ele dá aleluia, é que ele congrega, é que ele não desiste, é que ele perdoa, é que ele coopera, é que ele põe à disposição. Nós precisamos voltar a viver esse tempo para a glória de Deus. Identidade, identificação. E para encerrar, o último aqui, o fogo, ele estabelecia funcionalidade. Identidade é porque toda a nação de Israel viu o fogo pegando. Ó, o tabernáculo está funcionando. Ó, o tabernáculo está em ativa. Os vizinhos têm que olhar aqui para a nossa igreja e dizer, ó, a igreja está funcionando, ó. Tem fogo lá, fulano tava aí bebo, caído na rua, tá crente, tá salvo. Fulano tava largando, tava separando, lá, Deus restaurou o casamento, fulano tava nas drogas, Jesus libertou, fulano era uma terrível nessa rua, agora é um santo homem de Deus, tá dizendo que a igreja tá funcionando. A igreja tem que ter fogo, a igreja tem que funcionar, mas uma igreja que não ora não funciona, uma igreja que não jejua não funciona, uma igreja que não congrega não funciona. Primeiro aspecto da igreja funcionar é estar em plena atividade para a glória de Deus. Então identificava, o povo olhava e dizia, está funcionando. Aí eu te pergunto, você está funcionando? Você está funcionando, irmão? Está funcionando, irmão? Fica de pé. Você está funcionando, irmão? Está funcionando, irmão? Só funciona se tem fogo. Se não tem fogo, não funciona. Só funciona se tem fogo. Se não tem fogo, não funciona. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos desta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua casa. Eis aqui a tua noiva, a tua escolhida, Senhor. Hoje nós somos o santuário do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos faça voltar a funcionar. Nos faça voltar ao arrependimento. Nos faça voltar, Senhor, ao sacrifício diário. Nos faça voltar, Senhor, à responsabilidade espiritual. Nos faça voltar, Senhor, ao comprometimento com a tua palavra, ao comprometimento com a oração, ao comprometimento com o jejum. Deus, em nome de Jesus, aonde está esse crente gelado, derrete esse gelo, Senhor, esse gelo da alma, esse gelo da mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê um sinal para ele, dê um sinal para ela, Senhor. Unja aí agora, meu Deus, a mão do teu servo, os pés do teu servo, a mente do teu servo, o coração da tua serva. Em nome de Jesus eu oro nesta noite. Receba o milagre de Deus.